Bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto e eu estou aqui com você para lembrar momentos marcantes dessa história. A realidade das periferias na tela, a preocupação de levar o conhecimento e a educação para os jovens em seus territórios é uma das missões do canal Futura. E é para isso que eu convido hoje aqui para a nossa entrevista a Fanny Oliveira, fotógrafa, que tem muito a dizer sobre isso. Então, Fanny, bem-vinda, e para abrir nossa entrevista, eu só posso dizer, diz aí. Olá, Tony. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui hoje trocando essa ideia contigo. Estou muito feliz porque o canal Futura, para além de fazer parte da minha trajetória enquanto profissional do audiovisual, enquanto artista, faz parte da minha trajetória enquanto sujeito. Né? São 25 anos, quase a minha mesma idade, então eu cresci acompanhando Futura, né? E aí, quando você traz o Dizaí é um marco na minha vida, tanto quanto sujeita, tanto quanto profissional. Participo em dois momentos, um enquanto personagem, lá em 2018, e em 2020 eu volto enquanto pessoa que realiza, né? Dirigi, roteirizei o Dizaí e foi uma experiência muito, muito, muito importante. Pô, que interessante, é muito legal isso que você está falando e é a prova, né, de que esse trabalho do Futura, ele funciona, né, porque tem uma transição, né, entre esses dois dias aí. Então conta um pouco dessas duas experiências de participar do programa e fala um pouco também da tua vida profissional, como você se tornou fotógrafa. Eu digo que eu venho me tornando fotógrafa, que eu acho que é um eterno processo, né? Desde 2016. Né? Que eu sou, como a gente diz aqui em Salvador, sou cria de ONG. Né? A partir de um curso que era oferecido para jovens de periferia, eu tenho acesso à formação em fotografia audiovisual. E a partir de 2016 eu começo essa jornada. E aí, em 2018, né? Na verdade, em 2017, eu inicio aqui em Salvador, dentro do território que eu habito, que é o subúrbio ferroviário, um projeto, que é um projeto de documentação que ele existe ainda, chamado Zuruba Arte, e começo a documentar esse território, né, pensando que as grandes mídias de massa, e aí pensando no recorte aqui de Salvador, principalmente, tem um direcionamento muito específico em apresentar as periferias. E muito incomodada, entendendo que fotografar, que criar imagem é um processo político, eu começo esse projeto. E em 2018, o Futura traz o Dizaí para Salvador, primeiramente com uma oficina. E eu fui convidada a participar já por essa atuação. As pessoas já conheciam esse projeto e fui convidada, depois disso, a ser uma das protagonistas de um dos episódios da série, que falava exatamente sobre território e atuação política a partir da arte. Né? E aí falar desse processo mesmo, como é que eu enxergava e como é que eu estava me movimentando a partir do olhar e a partir dessa técnica, pensando a técnica também enquanto política, para trazer um outro olhar e para mostrar para outras pessoas que outras imagens eram possíveis de ser recriadas, que aquilo que estavam nos dizendo sobre nós mesmos e nós mesmas, a única realidade, e que aquilo também fazia parte de um processo. Então, era mais um passo, e um passo muito importante, diga-se de passagem, para acreditar no que eu estava fazendo e acreditar, inclusive, profissionalmente, para além da potência política que tinha que tem o processo. Né? Então, mais uma vez, o Futura tem um papel muito importante nessa trajetória, tanto como sujeita, tanto como profissional. Eu sou extremamente apaixonada pela arquitetura que se montou as comunidades periféricas, principalmente aqui em Salvador, que é esse amontoado de casas sobre uns montezinhos. Isso representa muita coisa, principalmente na relação de comunidade, que é esse coletivo. Fanny, é muito interessante e tocante, eu diria até emocionante esse teu depoimento, assim.
A gente vê realmente como essas coisas funcionam, né? Quando tem essa vontade, como você diz, política, de realmente levar o conhecimento e dar a condição das pessoas fazerem o que elas querem fazer. Você tinha falado que o olhar, né, da grande mídia para a periferia é um olhar preconcebido, né? Talvez viciado, diferente do olhar de quem está lá dentro, de quem vive aquela realidade. Como é que você explicaria melhor essa diferença desses olhares, assim? Então, Tony, eu costumo dizer que na esfera da criação de imagem não existe nada sem objetivo. Quando se cria uma imagem sobre algo que diz sobre aquele algo o que ele é, para onde ele vai, o que ele tem que fazer, que ele tem um destino traçado, existe toda uma lógica de dominação em relação àquilo, em relação àquele corpo, àquele sujeito. E existe e aí falando enquanto uma mulher negra da periferia, no meu lugar existe um lugar que é pensado para essa mulher negra, para essa mulher da periferia, para essa mulher LGBT. E quando esse acesso exatamente, né, que o Dizaí, quando eu entro enquanto realizadora, vai tratar pensando na pandemia, pensando no acesso às redes, à internet e pensar a educação, mobilização e tudo mais, é esse acesso que possibilita que nós, que estamos nesse lugar até então de passividade, né, de nos dizer quem nós somos, começamos a nos afirmar. Perfeito. E são essas estratégias, são essas ferramentas que a gente acessa que dão essa possibilidade. E aí eu falo enquanto educadora também. Né? Eu sou educadora em filosofia e sou educadora em arte e educação, focada no audiovisual e na fotografia. E desenvolvo principalmente projetos nas periferias e com jovens também. E uma coisa que é possível de se observar é que existe sempre um padrão. Um padrão que já é pré-estabelecido. E quando a gente chega mostrando que existe, que uma câmera não é um bicho de 7 cabeças, e se você não tiver uma câmera profissional, você pode fazer imagens com seu celular. Isso, para quem não tem nenhum tipo de acesso, é revolucionário. Porque dá voz. E aí a gente fala da educomunicação, que é um processo no qual eu atuo e que eu digo que é um dos maiores pilares para a educação, para a educação decolonial, para o que a gente está tentando construir de uma nova sociedade. Muito legal. Você, além de boa nas imagens, é muito boa com as palavras também. Reconheço mesmo uma educadora aí. E sabe o que eu acho interessante nesse teu trabalho, né? Que você tem essa visão da visão do jovem, né? E muitos dos seus trabalhos retratam e registram essas festas tradicionais da Bahia, que são tão conhecidas e tão ancestrais. Como é que é olhar, né, pela câmera, registrar essas festas tão arraigadas, né, de tradição, por esse olhar jovem, esse olhar novo, esse olhar questionador e político que você tem e as pessoas com quem você trabalha? Então, esse processo ele começa lá em 2017 também, quando eu tenho acesso à minha primeira câmera. Era uma câmera super simples, que eu comprei em segunda mão, onde eu tinha um acesso a comprar aquilo ali. E eu olhei e disse, o que eu quero fazer com isso mesmo? Agora que eu já compreendo que o processo é político e que eu quero mostrar esse espaço, principalmente de outra forma. E aí eu começo a olhar ao redor e dizer, opa, eu conheço, por exemplo, o meu bairro muito bem, mas o quanto eu conheço o meu bairro? Né? Sempre o movimento da filosofia trazendo questionamento eternamente para que a gente construa cada vez mais. E aí estava próximo do 2 de fevereiro, que é uma festa muito conhecida pelo país inteiro, que ocorre, né, que é o dia de Iemanjá.
E aqui no meu bairro, Paripe, existe uma festa, a festa de Iemanjá, né, é organizada há mais de 20 anos. Está completando 22 anos agora. E é engraçado que esse olhar da mídia, da grande mídia, não olha para as manifestações culturais que existem nesses espaços. O 2 de fevereiro, com certeza, já passou na grande maioria dos canais, dos programas, mas é sempre um 2 de fevereiro, que ocorre lá do outro lado da cidade, na orla, numa outra orla. E aí eu fiquei me questionando essa série de coisas, eu disse, massa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou de uma outra forma, e aí também tem um posicionamento de como você vai, né? Pus a minha câmera na mochila e fui. Fiquei lá umas 2 horas antes de tirar a câmera da mochila, porque não era simplesmente só chegar, enfiar a câmera na cara de alguém e tirar uma foto só para garantir que eu ia ter uma foto bonita. Não, era todo um processo que, mais uma vez, a leitura política precisa estar na frente, né? A leitura do cuidado com o que você está fazendo, fazer imagens é uma grande responsabilidade. E eu levei umas 2 horas para poder tirar a câmera da mochila. Cheguei, fui conversando com as pessoas, comecei a puxar assunto com a pessoa que organiza a festa. E fui e perguntei a ela, depois de 2 horas, eu posso tirar uma foto? Pensando, inclusive, entendendo também que aquilo era um processo de fé, um processo religioso, que pensando nessa conjuntura de coisas, o cuidado precisa ser redobrado, porque não pode ser uma questão apenas mercadológica. Vou tirar essa foto, vou vender essa foto. Não, sabe, outra esfera. E ela disse, posso. Eu fui tirar a foto. E aí eu comecei a me soltar para isso. Então, de lá para cá, de fevereiro de 2017 para cá, eu tenho registro de praticamente todas as festas que ocorreram no território, não só no bairro, mas o território do subúrbio é um território com 22 bairros, é um território muito grande, quiçá o maior de Salvador, tirando as Cajazeiras, né, que são um outro conjunto habitacional que é o maior da América Latina, mas o subúrbio ferroviário talvez seja o segundo maior de Salvador, e 22 bairros e documentação audiovisual e fotográfica que existe desde 2017. Então, são HDs e HDs de fotos e vídeos que estão virando filme que se constroem. Então, se dá muito a partir disso, né? Então, tem Festa de Iemanjá, Festa das Caretas, Tríduo de Santo Antônio, uma série de sarais que ocorreram. Então, e é um processo que colabora, né? Porque você vai conhecendo, para além do processo cultural, como todas aquelas outras subjetividades que estão ali no seu inteiro, eu chamo tudo de processo artístico, né? Eu acho que tudo é um processo artístico. Conceber a festa de Iemanjá, o processo artístico de conceber a festa das caretas. E a festa das caretas, principalmente, tem o processo de você montar a máscara, se vestir, e que é um processo muito ancestral, né? Então, existe uma série de anos. Então, é olhar para essa ancestralidade indígena e africana, pensando no meu lugar, para construir, a partir dessas cosmologias, um futuro que não está dado. Ele vai estar sempre em construção. Então, acompanhar esses festejos também faz parte desse olhar para construir um novo mundo. Poxa, Fanny, suas palavras me enchem de esperança num futuro melhor para o Brasil. Eu agradeço muito a tua participação, muito interessante o teu trabalho, que você continue firme fazendo esses registros e trazendo esse olhar que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. O programa fica disponível no Globoplay e até a próxima.